Olá, sétimo ano, tudo bem, meninos? Turminha, hoje nós estaremos iniciando a primeira aula referente ao livro 2 de vocês, ao caderno 2. O título do capítulo é O Brasil e o seu lugar no mundo. Mas para que nós possamos entender a localização geográfica do nosso país, primeiramente vamos fazer uma espécie de uma revisão do conteúdo que vocês viram com Tia Karine no ano passado, no sexto ano, beleza? Vamos falar a respeito do nosso planeta, a localização do nosso planeta no sistema solar, falaremos sobre as dimensões da Terra, falaremos sobre continentes e oceanos. Então, vem comigo, vamos para essa viagem. Quais são as dimensões do nosso planeta? O planeta Terra ele está situado no sistema solar, que faz parte da galáxia chamada Via Láctea. O nosso planeta, em ordem de posicionamento em relação ao Sol, ele é o terceiro planeta dentro do sistema solar. Os planetas que integram o sistema solar aonde está o planeta Terra são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E a Terra ela está naquela zona que os cientistas chamam de zona habitável, ou seja, ou também chamada de zona biótica. É a zona onde, dentro do nosso sistema solar, que não está tão próximo, mas também não tão distante do Sol, que permite a existência da água no estado líquido, que favorece para o surgimento de vida orgânica, como a que nós observamos em nosso planeta. Temos um único satélite natural, que é a Lua, que orbita em torno do nosso planeta. A superfície terrestre ela tem a seguinte dimensão. Ela possui 510 milhões de quilômetros quadrados. O formato da Terra ele é um formato geóide. Ao contrário de alguns terraplanistas que ficam dizendo que o nosso planeta ele é plano, mas a Terra ela é geóide, que é arredondada na região da linha do Equador e achatada na região dos polos, no Polo Norte e no Polo Sul. E qual é o diâmetro da Terra? É bem interessante porque o diâmetro, tanto na linha do Equador quanto o chamado diâmetro longitudinal, é o que vai do Polo Norte ao Polo Sul, a distância, esse diâmetro ele é bem semelhante, a diferença é muito pouca. Por exemplo, na linha do Equador, o diâmetro do nosso planeta é de 12.756 quilômetros, enquanto o diâmetro longitudinal do Polo Norte ao Polo Sul é de 12.713 quilômetros. Pode passar. E aqui está a representação do sistema solar aonde está localizado o nosso planeta. Tá vendo? O Sol, aí vem Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Lembrando que vocês viram isso tanto em ciências do sexto ano quanto em geografia, que os 4 planetas interiores, os mais próximos do Sol, eles são chamados de planetas terrestres. Isto porque a superfície desses planetas é uma superfície que é sólida. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Já os outros 4 planetas do nosso sistema solar, eles são denominados de planetas gasosos, porque eles são compostos basicamente de gases, como é o caso de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Lembrando que a União Internacional Astronômica, ela rebaixou Plutão. Plutão não é mais considerado um planeta. Seguindo. E os continentes? Os continentes eles também são chamados de terras emersas. Apesar do nosso planeta ser chamado de terra, mas ele é composto principalmente de água. Então a maior parte da superfície da Terra está coberta pelos oceanos. Apenas um pouco menos de 50% da nossa superfície é que está com as chamadas terras emersas, ou continentes. Essa área dos continentes envolve cerca de 149,74 milhões de quilômetros quadrados, que é dividido em 6 continentes: América, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. Vocês vão observar que tem autores que vão falar Antártida, outros falarão Antártica.
Professor, o que é que está certo? O que está certo são os dois, tanto Antártida quanto Antártica. Na verdade, para ser mais exato, a partir de 1978, portanto já tem 42 anos, é que estão utilizando mais o termo Antártica, para poder se referir ao continente gelado, tá certo? Mas tanto faz você falar Antártida ou Antártica. Vamos conhecer um pouco mais de cada um desses continentes? Vamos falar do continente, do maior continente do planeta, que é o continente asiático. O continente asiático, além de ser o maior continente da Terra, é o continente onde está localizado o ponto culminante do nosso planeta, que é o Monte Everest, que está localizado na Cordilheira do Himalaia, ali na região do Nepal, entre o Nepal e a China. O Monte Everest ele tem 8.848 metros de altitude. E a Cordilheira do Himalaia ela surgiu graças ao choque de placas tectônicas, que vocês também estudaram isso com Tia Karine no ano passado. Além de ter a maior montanha do mundo, além de ter o ponto culminante da Terra, que é o Monte Everest, a Ásia também ela tem outros picos que chegam próximos a 8.000 metros de altitude, como por exemplo o Monte K2, que é bem vizinho ao Monte Everest. Nessa região também, no continente asiático, nós temos a maior depressão absoluta, que é a depressão do Mar Morto, localizado ali na região da Palestina. Essa depressão ela é de 400 metros abaixo do nível do mar. Vocês estão lembrados que vocês também estudaram isso no ano passado em Geografia, que a depressão é toda a formação de relevo situada abaixo do nível do mar, tá certo? Ela possui o que nós chamamos de altitude negativa. Então, no caso, a depressão do Mar Morto, que é justamente o ponto onde o Rio Jordão ele deságua, fica localizado a 400 metros abaixo do nível do mar. É a maior depressão absoluta do mundo. Quantidade de países existentes na Ásia, 45 países. Uma grande curiosidade vem da parte demográfica. Os dois países mais populosos do mundo estão situados no continente asiático. Nós temos a China, com mais de 1 bilhão e 100 milhões de habitantes, e temos a Índia, que é o segundo país mais populoso do mundo, com pouco mais de 1 bilhão de habitantes. Ou seja, de cada 10 seres humanos existentes na face da Terra, pelo menos 4 estão localizados, são asiáticos, estão localizados, vivem no continente asiático. Pode seguir. E aqui tem a imagem de satélite da Ásia. Aqui ao norte nós temos a Rússia, aqui é o Oceano Glacial Ártico, nós temos o Oceano Pacífico e ao sul o Oceano Índico. Temos a Península Arábica, temos a Índia, o subcontinente indiano, aqui está localizado a China, a Península Coreana, a região da Indochina, onde está localizado o Vietnã, o Laos, Camboja, a região da Indonésia e nós temos o arquipélago japonês. A Ásia ela faz limite com a Europa e o que vai separar, na verdade, a Ásia da Europa são chamados montes Urais. Se nós formos analisar em termos de relevo, a Ásia e a Europa elas formam um único bloco de terras. Preste bem atenção. Ásia e Europa formam um único bloco de terras. Está chamado Eurásia. Contudo, devido às grandes diferenças culturais, grandes diferenças humanas e também climáticas, fez com que se convencionasse considerar o continente asiático um continente separado do continente europeu. E o limite, no caso, o limite natural que separa esses dois continentes é justamente os Montes Urais localizados no território russo. Então nós temos a Europa bem aqui e temos o continente africano. O que vai separar a África da Ásia é a região da Península do Sinai. Pode seguir. Há uma outra informação ainda a respeito da Ásia, pode deixar aqui nesse slide, é de que o que separa o continente asiático do continente americano é o Estreito de Bering, que separa o extremo oriente da Ásia com o extremo ocidente do continente americano.
E falando em continente americano, a América é o segundo maior continente do mundo. Seu ponto culminante é o Monte Aconcagua, localizado na Argentina, com cerca de 6.962 metros de altitude. Para vocês terem uma ideia, o Monte Aconcagua está localizado na Cordilheira dos Andes, que é um tipo de dobramento moderno, como vocês também estudaram no ano passado com Tia Karine. O mesmo tipo de dobramento moderno que é característico da Cordilheira do Himalaia, ali no continente asiático, onde nós temos o Monte Everest. Aqui no Brasil, para vocês terem uma noção, o ponto culminante do território brasileiro é o Pico da Neblina, que tem 3.014 metros de altitude. Ou seja, ele é apenas um morrozinho diante do Monte Aconcagua argentino. Além de termos o Monte Aconcagua como ponto culminante no continente americano, o maior rio do mundo em extensão está localizado também na América do Sul. Refiro-me ao rio Amazonas. Vocês estão lembrados que quando estudamos domínio amazônico, que foi o primeiro assunto deste ano letivo, nós vimos que o rio Amazonas ele não nasce em território brasileiro. O rio Amazonas, na verdade, ele nasce em território peruano, na Cordilheira dos Andes, com o nome de Rio Ucayali. Quando ele entra no território brasileiro, o seu nome muda de Ucayali para Rio Solimões. E aí, quando ele se encontra com o Rio Negro, próximo à capital do Amazonas, a cidade de Manaus, é que ele passa a ter o nome de Amazonas e prossegue com esse nome até a sua foz ali próximo à ilha do Marajó, já no estado do Pará. O rio Amazonas é considerado, o Ucayali Amazonas, ele é considerado o maior rio do mundo em extensão territorial, sendo que o segundo maior rio está localizado na África, que é o rio Nilo. Total de países que integram o continente americano são 35 países, entre os quais o nosso. A divisão geográfica. A divisão geográfica da América é a América do Norte, onde estão localizados Canadá, Estados Unidos e México. Preste bem atenção, geograficamente o México está localizado na América do Norte. Eu vejo muita gente confundindo, achando que México está localizado na América Central. Não, América Central, o México não está. O México faz parte da América do Norte, juntamente com os Estados Unidos e o Canadá. Aí nós temos a América Central, que é subdividida em América Central continental, é onde fica Belize, Honduras, Nicarágua, El Salvador, Guatemala, Costa Rica e Panamá. E temos a América Central insular, que aí você tem República Dominicana, você tem Cuba, tem Haiti e Barbudas, Nassau, entre outros, que integram a chamada América Central Insular. E temos a chamada América do Sul, tá certo? Onde está localizado o nosso país. Que temos a Guiana Francesa, que não é um país independente, é um território ultramarino da França. Temos o Suriname, temos a Guiana, temos a Venezuela, temos a Colômbia, temos o Equador, temos o Peru, temos o Chile, temos a Bolívia, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. A divisão geopolítica do continente americano, levando em consideração o 7º ano, seu processo de colonização, ela é dividida em América Anglo-Saxônica e América Latina. A América Anglo-Saxônica, ela engloba Estados Unidos e Canadá, tá certo? Porque eles foram colonizados por ingleses, no caso, os Estados Unidos, principalmente pela Inglaterra, e no caso do Canadá, eles foram colonizados tanto por ingleses quanto pelos franceses. E a América Latina, que vai desde o México, pegando todos os países da América Central e os países da América do Sul. A América Latina é considerado, os países que integram a América Latina são considerados países em desenvolvimento ou países periféricos, enquanto os países que integram a América Anglo-Saxônica são chamados de países desenvolvidos ou países centrais. Pode passar. E aqui nós temos a imagem de satélite do continente americano, tá vendo?
Canadá, Estados Unidos e México, que integram a América do Norte. Aqui é a América Central, Continental e América Central Insular. E aqui é a América do Sul, onde está localizado o nosso país. Pode seguir. Agora vamos para o continente africano, sétimo. Extensão territorial, 30 milhões de quilômetros quadrados. Tem o maior deserto quente do planeta. Aí vocês podem estranhar. Oxe, tio, deserto quente? Existe deserto frio? Existe. Existe deserto frio. Vou dar um exemplo de deserto frio. Deserto do Gobi, que fica localizado no continente asiático. Tá certo? Mas o maior deserto quente do mundo está localizado na África, que é o deserto do Saara, que fica localizado no extremo norte do continente africano, que pega os seguintes países: pega Saara Ocidental, Marrocos, Tunísia, Argélia, Líbia, Egito. Tá certo? Então, esses países todos são chamados países saarianos, ou seja, são países que estão localizados na região do deserto do Saara. Tem o segundo maior rio do mundo em extensão, que é o Rio Nilo. O Rio Nilo, ele nasce quase que no meio do continente africano, na verdade, na região mais próxima ao Oceano Índico, portanto, na parte oriental do continente africano, ali na região do Sudão do Sul, e aí ele vai subindo em direção ao Mar Mediterrâneo. Então ele vai passando pelo Sudão do Sul, pelo Sudão, e chega no território do Egito, e aí nós temos o delta do Nilo, que vai desaguar no Mar Mediterrâneo. Total de países que integram o continente africano, 54 países. A África é o continente que tem o maior número de etnias no mundo. São mais de 100 grupos étnicos diferentes no continente africano. E é um continente marcado por alto índice de desigualdade social, de pobreza, que gera, no caso, graves situações sociais, como, por exemplo, alto índice de mortalidade infantil. Aí vamos agora ver as imagens de satélite do continente africano, que vai passar agora. Tá vendo? Aqui é a África, e aí vocês observam que a África é banhada pelo Oceano Atlântico na sua costa ocidental, e na sua costa oriental ela é banhada pelo Oceano Índico. Aí nós temos ao norte o Mar Mediterrâneo, e ela faz contato ao norte com a Europa, sendo separado pela Europa pelo Estreito de Gibraltar, entre Marrocos e a Espanha, e no contato da África com a Ásia, a Península do Sinai. Aqui é o Mar Vermelho. Essa ilha é a ilha de Madagascar. Na região dos chamados Grandes Lagos, tem uma falha geológica. E essa falha geológica, sétimo ano, essa falha geológica, ela vai fazer com que, dentro de alguns milhares de anos, toda essa região do chifre da África, que pega essa parte da Somália, e aí vai cortando Quênia, Tanzânia, chegando até a região de Moçambique, toda essa parte vai se separar do continente africano e vai formar um novo continente. De acordo com os cientistas, é algo que deve acontecer entre 100 a 300 milhões de anos. Pode passar. Continente europeu, também chamado de Velho Continente. É o continente que tem 10,4 milhões de quilômetros quadrados. Possui algumas cadeias montanhosas, como os Alpes, os Pirineus e os Balcãs. Nós temos cerca de 50 países nesse continente. Vocês observam que tem mais países no continente europeu do que, por exemplo, no continente americano. E foi palco dos dois maiores conflitos do século XX, do século passado, que foi a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Sobre as duas grandes guerras, vocês estudarão comigo em História, quando vocês forem para o 9º ano. Vamos ver agora a imagem de satélite. A imagem de satélite do continente europeu. Essa imagem foi captada à noite.
Então, por isso nós estamos observando a quantidade de luzes no continente europeu. Quanto maior a quantidade de luminosidade, significa que essas regiões são altamente industrializadas e urbanizadas. Aí você observa bem que a alta concentração industrial e urbana aqui na região da Grã-Bretanha, próxima à capital Londres, nessa região aqui que envolve os países como Países Baixos, que é o novo nome da Holanda, e Bélgica, a região de Paris, na França, o norte da Itália, que é a parte mais desenvolvida daquele país, também pegando a área de Berlim, que é a capital da Alemanha, e aqui é Moscou. Pode seguir. Oceania, também chamado de Novíssimo Mundo ou Novíssimo Continente, porque na verdade ele foi um dos últimos continentes a serem ocupados por europeus. Que a Oceania tem 9 milhões de quilômetros quadrados. É o menor continente em extensão territorial. É um continente insular, ou seja, é um continente que na verdade é mais formado de ilhas do que aquela grande massa de terras emersas, como nós observamos nos outros continentes, como a Ásia, a África e o continente americano, por exemplo. Tem 16 países. O maior país da Oceania é a Austrália, que também é considerado uma espécie de uma ilha-continente. Além da Austrália, nós temos outras subdivisões. Nós temos a Melanésia, a Micronésia e a Polinésia. Tem o nome de Melanésia por causa de que os habitantes dessas ilhas, em sua grande maioria, são negros. Por isso o nome Melanésia, que vem de melanina, que é o pigmento que dá cor à nossa pele. Nós temos a Micronésia, porque são pequenas ilhas situadas nessa região, e nós temos a Polinésia pela grande quantidade de ilhas situadas nessa região. Aí nós temos, por exemplo, as ilhas Kiribati, temos Samoa Americana, temos, além da Austrália, tem a Nova Zelândia, tem Tuvalu, entre outros países. Alguns dos países da Oceania estão correndo sério risco de desaparecerem em virtude do derretimento das calotas polares, provocadas pelo efeito estufa e pelo desmatamento, que está fazendo com que o nível dos oceanos venha aumentar, venha crescer e que pode levar esses países a serem submersos, ou seja, serem engolidos pelas águas do Pacífico. Um exemplo é o arquipélago de Kiribati. Para vocês terem uma ideia, Kiribati ele está situado cerca de 2 metros acima do nível do mar. Então, assim, qualquer elevação no nível dos oceanos vai fazer com que Kiribati deixe de existir. Além da Oceania, temos o continente Antártico. Pode passar. Aqui é a Oceania, a imagem dela de satélite. Pode seguir. Nós temos o continente Antártico. O continente Antártico ele tem 14 milhões de quilômetros quadrados. A Antártida é o único continente que não pertence a nenhum país. E por que não pertence a nenhum país, professor? Porque neste continente, o continente Antártico ele está protegido pelo chamado Tratado da Antártida, que foi firmado há mais de 50 anos atrás. De acordo com este tratado, foi suspenso qualquer tipo de reivindicação territorial feita pelos países, desde que a Antártida foi descoberta no século XIX. Alguns países eles reivindicaram parte do território antártico, como por exemplo a Argentina, o Chile, a Inglaterra, a Rússia também já fez reivindicação, Estados Unidos, França e Austrália, entre outros. Então, no caso, essas reivindicações desses países foram suspensas por decisão conjunta dos países que assinaram o Tratado da Antártida, e ficou acordado de que, durante o período de 50 anos, esse tratado ele já foi renovado por mais de 50, nenhum país do mundo poderá
montar bases militares, não podem ser feitos exercícios militares, nem exploração econômica, porque já descobriram que na Antártida ela é rica em jazidas de gás natural e petróleo. Tem vários países e corporações internacionais de olho nas riquezas minerais encontradas no subsolo do continente antártico. Por enquanto, a Antártida ela só pode ser utilizada para pesquisas científicas. O nosso país ele tem uma estação científica na chamada Ilha São Jorge, que fica bem no topo, bem na pontinha da Península Antártica, que é a estação Comandante Ferraz, que foi reinaugurada no início desse ano, se não me falha a memória, pelo vice-presidente Hamilton Mourão. O Brasil ele mantém essa estação científica desde 1982, portanto há quase 40 anos. Nenhum país é dono da Antártica. Ponto culminante Monte Jackson, que tem 3.050 metros de altitude, menor temperatura registrada 93 graus negativos, que foi registrado no ano de 2010. A menor temperatura já registrada no planeta. E tem ventos de mais de 320 quilômetros por hora. Agora vamos mostrar a imagem de satélite do continente antártico. Estão vendo? Na região do Polo Sul. Vamos lá, seguindo. Oceanos. Os oceanos, eles ocupam a maior parte da superfície da Terra. São 360 milhões de quilômetros quadrados. Os oceanos, eles são compostos de água com sais minerais. Água misturada com sais minerais. Quais são os nomes dos oceanos? Oceano Atlântico, Pacífico, Índico, Glacial Ártico e Glacial Antártico. Vamos conhecer um pouco mais de cada um desses oceanos. Começando pelo maior de todos, que é o Oceano Pacífico, que tem 166 milhões de quilômetros quadrados. O Oceano Pacífico ele banha a leste o continente americano e a oeste ele banha o continente asiático e a Oceania. É no Pacífico que nós temos a presença de dois grandes fenômenos climáticos, que é o El Niño e Laninha. O El Niño ele está relacionado ao aquecimento anormal das águas do Pacífico. E o Laninha ele provoca o resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico. Aí vocês perguntam, mas o que é que o El Niño e Laninha, o que é que o aquecimento ou esfriamento das águas do Pacífico são tão importantes? Eles mudam completamente a dinâmica das chuvas, o ciclo hidrológico no nosso planeta. Então, no caso, por exemplo, quando estamos em período de El Niño, há uma diminuição considerável na quantidade de chuvas aqui na região nordeste do Brasil. Enquanto nós temos um aumento considerável no número de chuvas, na quantidade de precipitação, na quantidade de chuvas na região centro-sul do país. No Laninha acontece o inverso. Passa a chover muito aqui na região nordeste e há um período de seca, um período de estiagem na região centro-sul do país. Tudo graças justamente a essa mudança que tem em termos de temperatura das águas do Pacífico. E olha que o território brasileiro ele não é banhado pelo Oceano Pacífico. Nós somos banhados pelo Oceano Atlântico. Profundidade média do Pacífico, 4.028 metros. O ponto mais profundo da Terra ele está situado no Oceano Pacífico, que é a Fossa das Marianas, que fica a cerca de 11.000 metros de profundidade. A Fossa das Marianas ela fica próxima às Filipinas. Pode seguir. Oceano Atlântico é o nosso oceano, é o oceano que banha o território brasileiro. É o oceano de longe o mais conhecido do mundo. Ele tem 86 milhões de quilômetros quadrados de área. A leste ele banha o continente africano e parte do continente europeu, e a oeste ele banha todo o continente americano, as três Américas, América do Norte, América Central e América do Sul. É no Oceano Atlântico que acontece a maior parte das rotas, nós temos a maior parte das rotas comerciais marítimas.
também é no que tem e a rota marítima mais intensa, ela está localizada entre o continente americano, mais especificamente na região da América do Norte, mais especificamente ainda ali nos Estados Unidos e a Europa Ocidental. Apesar que também temos um grande fluxo de rotas comerciais no Oceano Pacífico, principalmente a partir da década de 80 do ano passado, por causa da China. Mas a principal rota comercial marítima, desde a época das grandes navegações do século XVI, é no Oceano Atlântico. A profundidade média, meninos, do Atlântico é de 3.926 metros. E o ponto mais profundo é a Fossa de Porto Rico, que tem 8.605 metros de profundidade. Oceano Índico. Ele tem cerca de 73 milhões de quilômetros quadrados, a leste banha a Oceania e a Ásia, a oeste banha a África e ao norte banha o continente asiático. A profundidade média da Oceania, do Oceano Índico, é de 3.993 metros. E o ponto mais profundo é a chamada Fossa de Java, que fica na região da Indonésia, com 7.725 metros de profundidade. E por último, temos os oceanos glaciares. Nós temos os oceanos glaciais. Temos o Oceano Glacial Ártico no norte e o Oceano Glacial Antártico no sul. O Ártico, o Glacial Ártico, ele tem 14 milhões de quilômetros quadrados. Parte considerável de sua superfície está congelada. Contudo, devido ao aquecimento global, boa parte dessa água que normalmente estaria congelada, ela está sofrendo processo de degelo ou de derretimento. Com isso, estão se criando novas rotas de navios atravessando a região do Polo Norte, possibilitando, por exemplo, de que navios saiam do extremo norte da Rússia e cheguem ao extremo norte do Canadá, por exemplo. Tá certo? E tem mostrado a viabilidade de exploração de petróleo e gás natural. E isso está fazendo com que a região do Ártico atraia os interesses também de grandes corporações internacionais e de países. Sem contar que é uma área que, geopoliticamente falando, está começando a ficar tensa, devido aos interesses da Federação Russa e também dos Estados Unidos ali naquela região. Ponto mais profundo do Oceano Glacial Ártico é a fossa de Litchfield Deep, com 5.540 metros de profundidade. Pode passar. E por fim, o Oceano Glacial Antártico. Ele tem 21 milhões de quilômetros quadrados e o ponto mais profundo é a fossa de Sanduíche do Sul, localizado ali bem no extremo sul do continente americano, e tem cerca de 7.235 metros de profundidade. Meninos, o interessante a respeito do Oceano Glacial Ártico é a riqueza de biodiversidade marinha que você observa nesse continente. Com isso, nós encerramos a aula sobre continentes e oceanos. Na próxima aula, nós falaremos a respeito da localização geográfica do nosso país. Vamos ver como o Brasil está localizado na América do Sul. Também estudaremos a respeito dos pontos culminantes do nosso país, os pontos extremos. Falaremos sobre o Arroio Chuí, a Ponta do Seixa, a foz do Rio Moa, e vamos estar observando a distância desses pontos extremos do território nacional e conhecendo um pouco mais a respeito de como o nosso país se situa dentro do continente, do subcontinente da América do Sul. Terá atividades sendo postadas no Portal Plural nos próximos dias. Então, turminha, estudem bastante, anotem no caderno o que foi dado na aula de hoje e até o nosso próximo encontro. Até lá!